Olá pessoal, primeiro projeto de novo, né? Então assim, a gente tá voltando aqui, foi o slide onde nós paramos a primeira parte da videoaula desta semana. Então assim, coloquei aqui para vocês exemplos de diagramas que representam funções, olhando domínio, que está sempre no primeiro conjunto, são os elementos do primeiro conjunto, contradomínio, que são os elementos do segundo conjunto, e a imagem, o conjunto imagem, que são os elementos que estão recebendo as flechinhas, né? Então, eles são os correspondentes dos elementos do primeiro conjunto. Continuando, passar o slide aqui. Agora, eu trouxe uma situação, problema já resolvido, para não estar perdendo tempo escrevendo na tela, tá certo? Então, veja bem, uma situação do dia a dia. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de R$200, mais um custo variável de R$1,20 por peça produzida. Qual o custo de produção de 10.000 peças? Vejam que aqui tem um custo fixo. É como se tivesse um aluguel de uma máquina que todo mês ele vai pagar aquele valor, R$200. E o custo variável, digamos que seja o material que ele vai empregar na produção dessa peça, tá? Individualmente, cada peça. Então, aqui a gente pode montar uma lei de formação, né, de uma função, tá? E aí seria uma função do primeiro grau, já que o x não tem expoente, aqui seria 1. E eu tenho um valor fixo de R$200 e o valor que varia de acordo com a quantidade de peças produzidas, que é R$1,20 por cada peça. Então, ficaria R$1,20, que é o valor de cada peça, vezes o x, que seria a quantidade de peças, mais os R$200, que é o valor fixo. Certinho? Então, o custo da produção de 10.000 peças seria o quê? R$1,20 vezes essa quantidade de peças, 10.000. Então, R$1,20 vezes 10.000 vai dar o quê? R$12.000. Mais os 200 fixos, então 12.200. Então, o custo dessa produção aí de 10.000 peças vai ser R$12.200. Continuando em relação àquela mesma situação, outra pergunta. Quantas peças podem ser produzidas com R$200? Lá foi bem tranquilinho, né? Porque eu tinha, vou voltar só para vocês verem. Eu tinha aqui a quantidade de peças, que era 10.000, que aí a gente está chamando de X, e o custo é o Y, tá? Só que nessa outra, aí eu substituí o quê? 10.000 peças no X, multiplicamos e encontramos 12.000. Aqui eu tenho a quantidade que eu quero produzir, então eu quero saber o quê? Se eu tenho esta quantidade e eu sei que eu tenho R$1,20 vezes cada peça, mais R$200 fixo, quantas peças eu tenho que multiplicar por R$1,20 mais 200, que vai dar 20.000? Entenderam a diferença? Nessa outra, só para ficar bem claro, eu queria saber quanto eu ia pagar, né? Aliás, quanto eu ia gastar, que é o custo da produção. Então, quanto eu ia gastar na produção. Se eu sei que eu gasto R$1,20 e aqui a quantidade vai ser 10.000 peças e eu sei que eu tenho um custo de R$200 fixo, tá? Então, multiplica e soma, tranquilinho, terminou. Aqui, o que acontece? Eu sei o valor que eu tenho limitado para a produção. Poxa, eu tenho só R$20.000. Então, quantas peças eu posso produzir para poder vender, né? No caso, uma empresa que está pensando isso. Então, primeiro, isso é uma equação do primeiro grau que a gente já estudou logo no início do módulo. Eu tenho aqui, ó, 200 está positivo, é número, aqui é x, né? Termo da variável x. Esse 200 eu passo para o segundo membro. Se eu mudo ele de membro, eu mudo o sinal. Então, tá positivo, vem negativo. Aí, dos 20.000 menos 200 vai dar 19.800. E 1,2 que está multiplicando o valor do x, que sempre que não tem nenhum sinal entre o número ali, significa que está multiplicando. Então, se 1,2 está multiplicando o x, ele passa para o outro membro, o segundo membro, com a operação inversa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. E aí, quando a gente faz 19.800 dividido para R$1,20, né, 1,2, vai dar 16.500. Ou seja, ele vai conseguir produzir 16.500 peças com esse valor de R$20.000. Certinho, gente? Outra situação é essa, bem mais assim, acho que no nosso dia a dia.
Não sei se a gente costuma fazer essa pergunta, mas quando a gente entra num táxi, a gente nem sempre procura saber o valor da bandeirada, né? E o valor da quilometragem. Então, cada quilômetro rodado é um valor. Nessa situação aqui colocada, está dizendo que o motorista de táxi cobra R$ 4,50 de bandeirada, mais 90 centavos por quilômetro rodado. Então, sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, veja aí a questão da função. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 22 quilômetros. Então, veja, gente, a tarifa, né, que é a bandeirada aqui, é o valor fixo. Independente da quantidade de quilômetros que você paga, que você rodar, você vai ter que pagar esses R$ 4,50 a mais. Se você pegou o táxi e saiu do lugar, de repente você recebeu uma ligação que tem que sair urgente para casa, correr para onde você estava ali pertinho, e você vai sair dele, você vai ter que pagar os R$ 4,50 do mesmo jeito, porque a bandeirada, ele saiu do ponto dele, perdeu aquele local dele para sair, e aí ele teve um prejuízo. Por isso, porque esses R$ 4,50, né, não vai pagar esse prejuízo. Mas aí, isso é fixo, tá? E os 90 centavos, que aqui a gente pode simplificar com 0,9, né, esse último zerinho que pode sair, vai multiplicar o X. Quem é o X? A quantidade de quilômetros rodados, certo? Então, vai ser 0,9 vezes 22, porque aqui a questão diz que foram 22 quilômetros, mais R$ 4,50, tá? Que aqui também tiramos o último zerinho para facilitar a conta. Então, multiplicando 0,9 por 22 vai dar 19,8. Mais os 4,50, 24,30. Ou seja, se uma pessoa pegou esse táxi nessas condições e fez um percurso aí de 22 quilômetros, que seria como em Itacaimbó e voltar, ou talvez chegar, né, de Belo Jardim, eu estou falando, ou chegar talvez em São Caetano. Não tenho certeza da distância até São Caetano. Mas Itacaimbó é em torno de 10 quilômetros, então com certeza daria para ir lá em algum lugar lá dentro de Itacaimbó e voltar. Então o preço a pagar por essa corrida seria R$ 24,30. Espero que tenha ficado claro. Essa aqui eu vou fazer com vocês, tá? Então vou estar pegando aqui o lápis, porque eu vou responder na tela. Vou pegar a caneta. Uma empresa de táxi cobra a bandeirada de R$ 5,00 e ainda o valor de R$ 1,50 para cada quilômetro rodado. Determine a lei da função correspondente ao valor cobrado pelos táxis nessa situação dessa empresa e qual o valor cobrado em uma corrida de 12 quilômetros. Primeiro, vou pensar aqui. Bandeirada é o valor fixo, tá? Independe da quantidade de quilômetros rodados, você vai pagar a quantia mais os R$ 5,00. E o 1,50 é o valor por cada quilômetro rodado. Então, eu vou usar o Y, como estava lá na outra questão. Eita, minha letra aqui fica horrível mesmo, mas aqui eu não tenho como colocar teclado. É igual. Aí seria o que, gente? Seria os R$ 5,00, tá? Que é o fixo, mais 1,5, tá? Não preciso escrever o zero exatamente aqui, vezes X. Certo? Então, y é igual a 5 mais 1,5x. Ah, professora, mas eu poderia ter colocado 1,5x na frente e o 5 depois? Poderia, tá? Como aqui é soma, a ordem das parcelas não altera a soma. É uma propriedade comutativa da adição. Resolvendo a questão, eles nos colocam aqui 12 quilômetros. 12 quilômetros é a quantidade de quilômetros que a gente vai rodar, vai representar o x, tá? Porque o y eu estou colocando como valor a ser pago, tá? Então, o valor é o y e a quantidade de quilômetros rodados eu estou colocando vai ser o x, tá certo? Vou colocar assim para ficar mais simples. Então, y, que eu não sei quanto é, eu ainda vou calcular, é igual ao 5 mais 1,5 vezes o x, que nesse caso é 12, tá? Y é igual a 5 mais. Bem,
1,5 vezes 12. Eu vou fazer um cálculo mental aqui, vejo se vocês conseguem me acompanhar, mas aí vocês podem parar o vídeo fazendo papel, tá? Ou na calculadora para conferir. 10 é a mesma coisa que, aliás, 12 é a mesma coisa que 10 mais 2. Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu pegar 1,5 vezes 10, vai dar 15. 1,5 vezes 2 vai dar 3. Então, 15 mais 3 vai dar 18. Então, 1,5 vezes 12 é 18. E aí, somando, eu vou ter o resultado. 5 mais 28 é igual a 23. Então, a resposta, ele vai pagar R$23, tá? Não sei se eu consegui escrever aqui, mas estou tentando. Pronto, essa é a resposta do problema. Passando aqui o slide, eu tenho uma outra situação. Agora, colocando uma lei de formação de uma função, que é o f de x igual a 31x mais 25, e ele quer o valor de f de 32 e de f de 43, tá? Então, isso aqui tá com numerozinhos bem grandes e eu não diminuir, e aí a gente vai ter o seguinte, o f, são dois cálculos no caso, f de x igual a 31x mais 25. Quando eu substituo o x que está aqui dentro por o 32 que está aqui, o que vai acontecer, gente? Eu vou colocar f de 32 e aqui, como é x e aqui também é x, esse x eu também vou substituir por 32. Então, vai ficar 31 vezes 32 mais 25. Tranquilinho? Fazendo esta multiplicação, f de 32 vai ser igual a 31 vezes 32. Vamos pensar aqui. 30 é a mesma, e 1 é a mesma coisa que 30 mais 1. 30 vezes 32, eu vou acrescentar um zero, vai dar 960. E 1 vezes 32 é 32, então eu vou ter 960 mais 32. Então, 992. Mas, aí vocês podem conferir para mim, tá? Se 32 vezes 31 vai dar igual a 992, certo? Vocês podem fazer a conta aí. Deixa eu só arrumar esse 9 aqui. Aí, vou somar com 25, beleza? E aí, somando com 25, a gente vai ter, de novo, f de 32 igual. Somando aqui, 990 mais 20 daria 1010. Mais 2 mais 5, 7. Então, 1017, tá? Então, fica esse valor aí. Sim, continuando, nós temos agora, nessa mesma função, tá? Então, de novo, f de x igual a 31 vezes x mais 25. E aí, eu tenho o f agora de 43, que vai ser igual a 31 vezes este valor de x, que é 43, mais 25. Eu vou novamente fazer um cálculo mental aqui. Vocês podem fazer podem parar o vídeo, podem fazer na calculadora, podem fazer na ponta do lápis, tá bom? E aí, de novo, vou pensar da mesma forma. 31 é a mesma coisa que 30 mais 1. Então, eu multiplico separado e depois eu somo. 30 vezes 43
vai ser 30 vezes 40 é 1.200, 30 vezes 9, 90. Então, vai dar 1.290. Vou anotar aqui para ficar mais fácil para mim, tá? Senão eu vou me perder um pouquinho. Então, 30 vezes 43 vai dar 1.290. E 1 vezes 43 é o próprio 43, certo? Então, somando aqui, eu vou ter 1.333. Mais os 25. E aí, somando 1.333 mais 25, a conta está relativamente fácil. É só posicionar aqui embaixo, né, gente? A parte da esquerda. E aí, somando, nós vamos ter 1.358, tá? Então, ficou aqui. Então, dado um elemento do domínio, eu substituo na lei de formação e encontro a imagem correspondente. Ou seja, quando o valor de x, que é o domínio, é 32, o valor do y correspondente vai ser 1.070. Quando o valor do x for 43, o correspondente vai ser 1.358. É como se eu estivesse pegando lá a flechinha do 32 ligando com 1.017, a flechinha de 43 ligando com 1.358, certinho? Pessoal, eu tô sentindo que esse vídeo tá ficando grande de novo, acho que eu vou parar também. Vou passar outro slide aqui. Eu vou ter que entrar agora no GeoGebra para mostrar por que o gráfico de uma função é ou não função, como é que a gente identifica isso. Então, esse é um aplicativo que a gente tanto pode baixar no computador quanto em qualquer celular, smartphone, iPhone, tá? E o Android, tá? No tablet, ou seja, em qualquer aparelho eletrônico ele pega, ele é leve, super simples de assim, trabalhar as funções básicas, ele é bem mais complexo também, outras coisas, faz até figuras 3D, tá? Tô fazendo até um curso sobre ele agora. E ele vai nos dar uma noção maior de por que é ou não é função um gráfico, tá certo? E aí vai ser um outro videozinho, tá? Então já vamos para a parte 3, beleza?